Aleluias. Quero saudar a amada igreja com a doce e gloriosa paz do Senhor. Amém? Aleluias. Bom dia a todos. O Senhor, Ele é misericordioso, o Senhor é bom e é aquele que nos dá a vitória e que nos acrescenta dia após dia. Eu louvo a Deus por esse momento especial, eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus porque Ele nos trouxe até aqui, eu louvo a Deus porque nós fazemos parte do plano dEle, amém? Quem aqui está incluso do plano de salvação, no plano do Senhor Jesus? Diga assim comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias, glória a Deus. Esse Deus maravilhoso tem preparado, amados, coisas lindas para as nossas vidas, independente da situação que tem ocorrido, independente do caos que tem se instalado no mundo. Eu quero dizer para você que a sua família já tem um lugar preparado no céu. O Senhor subiu e Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar e vou voltar para buscar vocês. Amados, existe uma palavra, existe uma promessa sobre as nossas vidas, que independente de toda e qualquer situação, o nosso Deus está conosco, e a palavra dele é palavra de rei, não volta atrás. As mansões celestiais, algo eterno, maravilhoso está preparado para mim e para você e para as nossas famílias. Amém? Eu louvo a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa, eu louvo a Deus por estar aqui na casa do Senhor. O meu dia de ministrar não seria hoje, mas aprove a Deus. Eu precisei trabalhar no dia em que eu iria ministrar, mas o Senhor, Ele cuida de cada detalhe, amado, de cada detalhe. Nada foge ao controle de Deus. Então eu quero dizer para a sua vida, para você, que a sua vida, nada está fora do controle de Deus. O tema dessa ministração de hoje é a vitória da família no caos. A vitória da família no caos. Repita comigo assim: a vitória da família no caos. Aleluias, glória a Deus. Abra sua Bíblia juntamente comigo lá no livro de Gênesis, capítulo 6. Aleluias. Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 6, alguns versículos do capítulo 7 e alguns do versículo 8. Aleluias. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: como se foram multiplicados os homens na terra, e lhes nasceram filhos e filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que eram entre todas, mas as que lhe agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão apenas de 120 anos. Ora, naquele tempo haviam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas do homem, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor a maldade do homem, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei eu desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de ter havido feito. Porém, diga comigo assim: porém, aleluia, Noé achou graça diante de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E eis que a história de Noé: era um homem justo e íntegro. Diga assim: justo e íntegro.
Aleluia, Jesus. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Aleluia. Gerou Noé filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi eu dar cabo de toda a terra, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze, pois, uma arca de talba cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo, farás de 300 côvados, e será o comprimento de 50, e a largura e a altura de 30. Farás o seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, e uma porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar água em dilúvio sobre toda a terra e consumir a carne, que é fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei uma aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Aleluia. Capítulo 7, 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Aleluia, Jesus. De todo animal limpo levarás consigo 7 pares, macho e fêmea, mas de todo animal imundo, 1 par, macho e fêmea. Também as aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, e tu conservarás a semente sobre a face da terra. Aleluias, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, e durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, e com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, os animais limpos e animais imundos, e aves dos céus e todo réptil da terra, entraram na arca com Noé, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, ao 17 dias do 2º mês. Nesse dia rompeu-se-lhe todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Aleluia. Versículo 24. E as águas duraram 150 dias e predominaram sobre a terra. Versículo 1 do capítulo 8. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Aleluia, Jesus. Versículo 13. Sucedeu que no 1º dia do mês do ano 601, as águas secaram sobre a terra. Então Noé removeu a abertura da arca, olhou, e eis que o solo estava enxuto, e aos 27 dias do 2º mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo a tua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Versículo 20. Levantou Noé um altar
ao Senhor, tomando os animais limpos e de aves limpas, e ofereceu holocausto sobre a terra ao Senhor. E o Senhor aspirou suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Aleluia, Jesus. Vamos ler até aqui. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra lida. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Obrigado, Deus, porque a tua palavra, ela é quem revela o teu Espírito, ela é quem revela os céus para nós, ela é o próprio verbo vivo, o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado porque nós temos acesso à tua palavra. Em nome de Jesus, a igreja do Senhor diz: glória a Deus. Amados, faça essa declaração comigo. Diga assim: os céus não estão em crise. Deus está no controle. Eu creio em milagres. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, os céus, eles não estão em crise, porque o natural de Deus é fazer milagre. Está, amados, ter vitória na família em meio ao caos, é algo natural para Deus. O Senhor estabeleceu um tempo de ordem para nossas vidas. O que significa caos? Caos significa exatamente a desordem, a confusão de tudo aquilo que está em equilíbrio. Ou seja, tudo aquilo que Deus estabeleceu em equilíbrio. O caos, no mundo, o caos, ele veio para desordenar, para tirar da ordem, para gerar desequilíbrio. Mas eu quero dizer para você que, independente do que está ao nosso redor, o que está dentro de nós é mais forte. A palavra diz que Noé estava vivendo num mundo, num tempo em caos, em desequilíbrio. A Bíblia diz que os filhos dos homens, eles se misturaram com os filhos de Deus, se misturaram com os filhos dos homens. Naquela época, a família de Caim já tinha proliferado sobre a terra. Existiam gigantes também, homens que tinham um coração distante de Deus. E a palavra diz que a família, aquelas famílias que viviam ali junto com Noé, eles começaram a olhar aquelas mulheres e decidiram possuir aquelas mulheres. Amados, o inferno entrou naquele lugar. E a palavra diz que o homem se corrompeu. E gerou naquela sociedade, naquele local, uma distância, um distanciamento de Deus. E tudo que eles faziam eram contra o Senhor. Mas a palavra diz que, em meio a toda a iniquidade, em meio a toda aquela situação, o Senhor olhou. E houve um arrependimento no coração de Deus por ter criado o homem. Essa palavra, amados, arrependimento, não quer dizer que estava atribuindo ao coração de Deus um sentimento humano. Não, porque Deus é Espírito. Mas veio sobre o coração do Senhor um pesar. Porque Ele viu a obra-prima sendo corrompida e se distanciando cada vez mais. Mas existia ali um homem e uma família que não estava corrompida. Amém, queridos? A palavra diz que o Senhor encontrou no coração de Noé, encontrou na vida de Noé, na família de Noé, justiça. Noé é um homem justo e íntegro diante de Deus. Eu quero trazer para você esta manhã essa palavra, amados, que independente do caos que está se estabelecendo no mundo hoje, o Senhor, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura homens justos, famílias justas, íntegras, para que a palavra dele se perpetue. Amados, o mundo hoje tem passado por um caos moral, ideológico, psicológico, financeiro, bélico, mental, físico e espiritual. Para onde você olha na sociedade hoje, no mundo, existe formação de caos. Os irmãos, os pastores, as pastoras, nossa bispa que é da área da educação, sabe como está a educação no nosso país e no mundo. As ideologias, como elas têm sido infiltradas na escola para corromper a mente das nossas crianças, para que quando elas cresçam, amados, não encontrem o caminho que é Jesus. Mas as nossas crianças estão cobertas com o sangue do Cordeiro, amém, queridos?
A minha criança e a sua criança, os nossos filhos, não serão corrompidos. A palavra diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e ainda quando ele crescer, não se desviará dele. O caos que está na sociedade não alcançará a nossa família. Se a gente olhar hoje, nós estamos contemplando, infelizmente, uma guerra que está acontecendo lá no Oriente. Existe um caos bélico estabelecido naquele local, onde as famílias estão chorando, as perdas, as mulheres saindo do país, as crianças saindo do país e os homens ficando. Uma nação que tem um exército aproximadamente 5 vezes maior que a outra, entrando e destruindo. Amados, o caos tem se estabelecido, um caos moral. Você hoje anda na rua, as pessoas já não têm uma postura, já não tem mais uma moral. Você liga a TV, você no horário comum, você observa a postura de pessoas se insinuando, postura de pessoas com a sexualidade aflorada, situação normal de uma propaganda comum, que você sente vergonha de estar assistindo ali junto com sua família, no horário de 3 da tarde, 2 pela manhã, início da noite. Um caos, amados, moral na sociedade. Quando você sai nas ruas, e aí você percebe que o mundo precisa de Cristo. E naquele tempo, amados, não era diferente. E a palavra diz que tudo aquilo ali subiu ao coração do Senhor. E ele sentiu o desejo de destruir a humanidade, de resetar, de começar tudo novamente. Mas ele procurou e viu em Noé um homem justo e íntegro no meio daquela situação. Eu quero que você compreenda. Existe uma frase que diz que o homem ele é produto do meio. Ele é resultado do que rodeia ele. Mas eu quero trazer para você que o homem espiritual, ele é produto do seu interior. Se no interior dele habita o Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele é resultado dessa trindade. E o mal não pode entrar. Quando você se converte, quando você vive uma vida com Deus, amados, é do seu interior que jorra para fora rios de água viva. Essas águas, amados, vão alcançar e vão mudar a história de quem está ao seu redor. A palavra diz que não é o que o homem come que contamina, mas é o que ele põe para fora, o que ele fala que contamina. Quando o homem não está com Deus, o que ele põe para fora vai contaminar outras pessoas com o que é ruim. Mas quando o homem está ligado, vivendo com Deus, o que ele vai colocar para fora, o que ele vive o dia a dia com o Senhor. A palavra do Senhor vai fazer toda a diferença na vida dele e das pessoas que o rodeiam. A vida de Noé, no meio daquela situação, ele não sofria influência externa, ele sofria influência interna do próprio Deus na vida dele. E o Senhor olhou para aquela situação, olhou para a vida de Noé, e lá no versículo 13 a palavra diz que Deus compartilha o futuro com Noé. Versículo 13 do capítulo 6. Amados, eu já falei isso aqui em outra ministração. A palavra diz que o futuro pertence a Deus. Diga assim: o futuro pertence a Deus. Vamos lá, o futuro pertence a? E você pertence a quem? Amém? A Deus. Se o futuro pertence a Deus, você pertence a Deus, o Senhor revela para você o que pertence a Ele também. Quando você está conectado com o altar, conectado com Deus, amados, as coisas que há de vir, o Senhor já revela os seus com antecedência. Como nós ministrou aqui, a irmã, antes de Jesus recolher para si, ela ligou e disse: olha, vá, o Senhor tem me mostrado isso, é dele, continue perseverando, continue focada naquilo que você determinou, porque Deus está no negócio e não vai te faltar nada. Ontem, esses dias aqui, Deus usou o nosso apóstolo e falou sobre o que há de vir no mês 6 e mês 7, e já alertou a igreja. Quem aqui pegou essa palavra? Quem aqui estava ligado da palavra profética? Nós estamos no mês o quê? 3. Deus já antecipou 3 meses à frente. E já botou a igreja em oração. Amados, o futuro pertence a Deus. E se você pertence a Ele, Deus vai compartilhar. Deus chamou Noé e disse: eu vou fazer tal coisa. Queridos, todo o tempo Deus antecipou.
Então não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Ele está cuidando dos seus, Ele vai lhe dar estratégia para você vencer o dia de amanhã. Um dia Billy Graham disse: olha, eu já li o último livro da Bíblia, vai terminar tudo bem, fique em paz. Amém, queridos? Tudo está na palavra. Quando ele se referiu, eu já li o último livro da Bíblia, ele disse: eu já li tudo, e ali até o final, eu sei o que vai acontecer. Deus continua no controle de tudo. Deus chama Noé, amados, e compartilha, lá no versículo 13, tudo que iria acontecer. Deus, em meio ao caos, compartilha com você o que vai acontecer, para que você esteja descansado, para que você esteja firmado, para quando vier os ventos, as chuvas e as águas baterem com ímpeto na casa, a sua casa esteja firmada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Então vai passar os ventos, vai passar as chuvas, as águas vão bater, vão baixar, e a sua casa vai permanecer firme na rocha, porque você não depende do externo, você depende do interno, do que há em você. Amém, queridos? No versículo 18, Deus estabelece uma aliança com Noé. Quem aqui tem uma aliança com Deus? Amados, não há coisa melhor do que ter uma aliança com Deus. Porque em meio a toda situação, minha pastora, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém, queridos? Permanece para sempre. Tem um certo pregador chamado Billy Johnson, ele disse o seguinte: não há lugar mais seguro do que correr riscos com Deus. Diga comigo assim: não há lugar mais seguro do que correr riscos com Deus. Tem pessoas que procuram estar em lugar seguro, meu apóstolo, no dia a dia, em casa, no que o mundo pode proporcionar, do que os olhos podem ver e no que a mão pode apalpar. Mas tudo passa, inclusive os tesouros que o ladrão rouba e que o ferrugem corrói. Mas existe algo, amados, que nos garante vida eterna. Existe algo que foi estabelecido antes de tudo ser, antes de tudo existir. E existe Ele mesmo que vai prevalecer depois de tudo. O nosso Deus. Se esse que é antes de tudo e depois de tudo está conosco, o que mais nos afligirá? Ele é a garantia da nossa vitória. Amém? Diga comigo assim: o Senhor é a garantia da minha vitória. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Se você tem uma aliança com Deus, firme-se nela. Passarás os céus e a terra e você estará firme. Como eu ministrei aqui alguns dias atrás, quando Jó questionou Noé, quando Jó questionou a Deus, em sua enfermidade, em meio ao que ele estava vivendo, e ele começou a questionar a Deus, e Deus disse para ele: ok, Noé, eu respondo suas perguntas, mas me responda algumas minhas primeiro. Se você responder a minha, eu respondo todas as suas. E o Senhor pergunta a Jó, e diz para Jó: Jó, ok, você está me questionando sobre todas essas coisas, mas eu quero lhe questionar sobre algo. Onde você estava? Quando eu criei os céus e a terra, Jó? Onde você estava, Jó? Onde eu criei o mar e disse para o mar: até aqui as suas ondas vão chegar. Onde você estava, Jó? Onde eu fiz quando eu fiz todas as coisas. Amados, a palavra diz que o Senhor ele já nos conhece no ventre, desde o ventre da nossa mãe. E Ele nos conhece ainda antes da nossa mãe ter sido criada. E o Senhor ele já projetou algo para as nossas vidas, só que Ele é muito antes. A fé nos leva, amados, a crer. A fé não nos traz todas as respostas. Mas o interessante é que ainda que a gente não tenha todas as respostas, nós sabemos que Ele continua no controle de tudo. E se o caos está estabelecido, Ele continua no controle de tudo. Quando Ele pergunta isso para Jó: onde você estava? Jó compreendeu que independente do que estava acontecendo, Deus estava no controle. Será que Noé também não questionou a Deus no seu íntimo? E quantas vezes você questionou a Deus no seu íntimo? E quantas vezes você bradou e questionou a Deus algumas coisas que estavam acontecendo na sua vida ou na vida de pessoas próximas? E Senhor, por que está acontecendo isso? Por que não aconteceu com fulano, está acontecendo justamente comigo? O que eu fiz? O que eu fiz para pagar, para padecer sobre todas essas coisas? Eu quero dizer para você que Deus
Ele não pode ter te dado todas as respostas. Mas o interessante, amados, de viver pela fé no caos, é que você tem a certeza que Ele continua no controle. Independente das coisas que estão acontecendo, o controle continua em suas mãos. E eu quero dizer para você, tudo vai terminar bem. Amém? Você pode dar uma pausa ao Senhor Jesus? Tudo vai terminar bem. O controle não saiu das mãos dele. Amados, Noé levou muitos anos construindo a arca. Muitos anos construindo a arca. E durante esses anos, ele sofreu muitas pressões da sociedade, chacota. Todos os dias iam lá bater a sua porta, chamá-lo de velho, sem juízo, louco, um sol escaldante, ele construindo um barco tão grande, toda a sua família empenhada naquele projeto, porque ele ouviu a voz de Deus. Eu quero dizer que a voz do Senhor, que o comando do Senhor, naturalmente, vai de encontro a tudo que está ao seu redor. É natural. Sabe por quê? Porque Deus, amados, Ele não age no natural. Ele age no sobrenatural. E o sobrenatural dele vai de encontro a tudo que é natural. Para provar que ele é Deus. Como foi pregado aqui um desses dias, quando foi falado sobre a vida de... Esqueci o personagem bíblico, está lá em Juízes 6. Que ele aí vai me ajudar. De Gideão, exatamente. Quando ele foi chamado por Deus, e ele disse o que ao Senhor: Senhor, eu sou o menor da minha tribo, a minha tribo é menor, eu sou o menor da minha tribo, menor da minha casa, nós não temos nada. E o Senhor disse assim: homem valente, indo de encontro a tudo o que se tinha. E o Senhor disse: olha, eu vou entregar os midianitas nas suas mãos, você vai exterminá-los como se eles fossem um só homem. Amados, isso é o sobrenatural. Ele monta um exército, e Deus começa a diminuir, e desse exército ficam apenas 300 homens, só para mostrar que é Deus no negócio. Deus, Ele age no seu sobrenatural, contra tudo que é natural, para mostrar que Ele continua no controle de todas as coisas. Quer dizer que sobre a tua casa, sobre a tua família, o sobrenatural de Deus está estabelecido. Ele encontrou justiça em seu coração, Ele encontrou justiça em sua vida, justiça em sua casa. Ele não se esqueceu de você e Ele tem uma aliança contigo. Uma aliança, independente do que está ao seu redor. Eu quero dizer que o que está em você é mais forte do que o que está no mundo. Passarão os céus e a terra, mas a palavra dele que está estabelecida em seu coração, esta não passará. Oh, aleluia, Jesus. Você vai para o céu e vai levá-la contigo em seu coração. Aleluia, Jesus. Noé tinha 600 anos aproximadamente, 500 a 600 anos, quando Deus chamou para fazer a arca, amados. Levou 100 anos construindo. Deus não tem problema nenhum com idade. Deus não tem problema nenhum com o tempo de vida. Às vezes a gente coloca dificuldades, diante do Senhor, empecilhos nossos diante do Senhor. E quantas vezes a gente diz: Senhor, isso não é mais para mim, vou deixar para os novos que estão chegando agora. Não precisa levantar as mãos, mas quantas vezes você já falou isso para Deus? Isso não é para mim, é para o irmão tal. Amados, isso está na palavra, o tempo todo isso aconteceu. Inclusive quando Deus chamou Gideão, ele disse logo: não é para mim. Minha família é mais pobre, eu sou o menor. Quando Deus chamou Moisés, o que é que Moisés disse para Deus? Eu sou pesado de língua, eu não sou o cara exato para esse chamado. Noé tinha 600 anos, meu irmão. Talvez ele pensou em seu coração, estou aqui só imaginando eu, talvez, Senhor, chama um de 100 anos aí mais forte do que eu, minimamente um de 300 anos, mas logo eu, 500, 600... Amados, Deus, Ele não tem problema nenhum com idade. Amém, queridos? Inclusive quando Ele chamou, amém, dê uma pausa ao Senhor Jesus. Inclusive quando Ele chamou nosso pai na fé, Abraão, ele não era nenhum menininho disposto a colocar a fé em prática. Ele já era um senhor avançado em idade. E Deus disse: chegou o tempo, saia da tua terra, da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. E aquele homem levanta o acampamento e começa a caminhar
debaixo de uma palavra. Amados, exatamente debaixo de uma palavra, Noé, no meio daquele caos, começou a construir um barco de dimensões gigantescas, porque uma palavra foi liberada dos céus para ele. Quero dizer para você que ouvir a palavra, internalizar a palavra, receber a palavra e viver a palavra é coisa para crente. O mundo não conhece, mas nós conhecemos, e o Espírito de Deus habita em nós para sempre. Quando Noé recebeu aquela palavra, o Espírito do Senhor soprou vida no coração de Noé. E Noé tomou para ele aquela palavra e viveu aquela palavra. Eu quero convidar você a viver a palavra que Deus está trazendo ao seu coração. Viver debaixo de uma palavra, caminhar debaixo de uma palavra, amados, é certeza de que tudo vai dar certo. Tudo que nós precisamos é um direcionamento, é uma palavra. Quando o homem de Deus recebe uma palavra, amados, ele guarda em seu coração, ele vive debaixo da palavra. Tudo pode parecer contrário, mas o Senhor continua no controle de todas as coisas, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. A palavra diz que as comportas dos céus foram abertas e os abismos começaram a brotar água de forma intensa. Quando os problemas chegam, amados, o caos vem, se estabelece. Geralmente não vem apenas de uma direção. Vem situações de N direções. É de baixo, de cima, do lado, do outro. Quantas vezes você já passou por situações em que acontece um problema na família, daqui a pouco alguém cai enfermo, daqui a pouco o outro se desemprega, um outro que estava distante manda uma notícia ruim que aconteceu um acidente. Você diz, meu Deus, o que está acontecendo? O caos está se estabelecendo. Mas eu quero dizer para você que em todas essas coisas você é mais do que vencedor. Começou a chover intensamente, amados, na parte externa. Mas a palavra diz que Noé já estava 7 dias dentro da arca. Noé não entrou na arca no dia da chuva. Deus mandou que ele entrasse. Foi um tempo de preparação. Ele ficou ali organizando as coisas. Imagine a situação que estava ao redor de Noé. Gente provavelmente batendo na arca, jogando pedra na arca, maldizendo Noé, a família de Noé, o tempo inteiro o céu aberto. E Noé dentro da arca. É coisa de quem não tem juízo, amados, humanamente falando. Mas eu quero dizer para você que o evangelho para o mundo é loucura, mas para nós, amém? É poder de Deus para a salvação de todo que crê. Amém, queridos? O evangelho para o mundo é loucura. Uou! É loucura. Mas para mim e para você que conhecemos o nosso Deus, é poder de Deus para a salvação. Seguir um direcionamento, a palavra profética representava salvação para a vida de Noé. Durante 7 dias aquela situação intensa sobre ele. Mas de repente, amados, começa a chover. E o Senhor, Ele mesmo fecha a porta da arca, para que Noé não fosse tentado a querer abrir para salvar alguém. Ou alguém forçando tentasse abrir a porta da arca. Eu quero dizer para você que quando tudo começa, o Senhor já preparou o seu coração. Amados, o Senhor, Ele não deixa ninguém, nenhum servo seu ser pego de surpresa. Existe um tempo de preparação. E o tempo que nós estamos vivenciando hoje, é um tempo de preparação. Guarde seu coração, guarde os seus olhos, guarde a sua mente, guarde a sua família, ore por sua família, traga a sua família para próximo, esteja preparado, amados. Porque quando o dia mau chegar, você vai estar guardado, suprido no Senhor. Deus mandou que Ele guardasse ali os animais imundos e os animais limpos. Os limpos Ele colocou a mais para o sacrifício, para os mantimentos também que a família iria precisar. Deus preparou tudo, reservou tudo. E quando o dia mau chegou, amados, Noé estava seguro em Deus, debaixo de uma palavra que nada iria acontecer. A palavra diz que por 40 dias e 40 noites, as portas do abismo e as janelas dos céus estiveram abertas, caindo água sobre aquele lugar. E aproximadamente 7 metros acima das montanhas mais altas, as águas ali estiveram.
e o Senhor estava com ele. Queridos, interessante que depois que passou tudo, ainda levaram mais ou menos ali 110 dias para as águas baixarem completamente. Ou seja, depois dos ventos fortes, depois das dificuldades, depois da parte mais intensa do caos, sempre ainda tem dificuldades, situações que ainda persistem em ficar. Quantas vezes a gente luta, as nossas lutas, os nossos combates, vence as guerras maiores, e ainda ficam ali algumas escaramuças, algumas brigas, algumas batalhas menores, situações que parecem ser recorrentes, insistindo em acontecer. E você diz, meu Deus, essa luta não passa não, venci uma, mas já apareceu uma outra. Isso também aconteceu, amados, na vida de Davi. Existem demônios específicos que tentam trazer à tona, tentam trazer de volta situações já vencidas. A palavra diz que um gigante se levantou, chamado Golias, e Davi conhece. Aquela situação bate de frente, já era algo comum para os israelitas que ali estavam, mas quando Davi vê aquela situação pela primeira vez, ele ficou chocado e pergunta, quem é esse aí? O que está acontecendo aqui nesse campo de batalha? Quem é esse circunciso que está desafiando todo o exército de Deus? E aquilo choca Davi, ele entra no circuito, na vida de Davi, Deus entra na vida de Davi de uma forma especial e usa Davi naquele combate. Mas a palavra diz que mais tarde, bem mais tarde, já com seus guerreiros, já sendo reconhecido com seus valentes, a palavra diz que mais alguns gigantes se levantam, é o que a gente chama de demônios da reincidência. E a palavra diz que homens da descendência de Golias tinham aparência como a de Golias, 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé, e usavam lanças como eixo de tecelão, exatamente a descrição de Golias. E Davi parte para cima daqueles gigantes, e os guerreiros dizem, meu líder, dessa vez você não vai, nós vamos guerrear esta batalha. E Davi fica e os seus guerreiros enfrentam aqueles homens e vencem aqueles homens. Amados, eu quero que você entenda, existem demônios da reincidência. Você vence determinadas situações em meio ao caos, e quando parece ter vencido, aparecem situações semelhantes, onde você é provado novamente, onde você precisa manter as suas armaduras de pé novamente, o seu escudo empunhado, a sua arma, a sua espada empunhada para vencer mais uma batalha. Ou seja, depois da grande batalha, não baixe as suas armas. Tem crentes, amados, que enfrentam uma grande batalha, uma grande luta, glória a Deus, quando acaba de vencer, guarda as armas, some da igreja. Guarda as armas, deixa de frequentar o culto. Estava passando aquela luta, aquela batalha, os irmãos orando, subindo o monte, descendo o monte, vindo para a igreja para os 12 dias, recebeu a bênção, guardou, sumiu, deixou de ir para a célula. Cadê fulano? Pai, nunca mais vi, depois que recebeu o emprego, sumiu. Não tem mais tempo de ir para a casa do Senhor. Depois que o filho foi liberto, o marido voltou para casa, a mulher voltou para casa, depois que foi curado do câncer, sumiu. Depois que prosperou, não consegue mais vir à igreja, sumiu, está perdendo a família toda agora. E o inimigo, amados, ele vai levantando pequenas brigas, lutas, batalhas, escaramuças novamente ao redor. E se pegar desprevenido, amados, muitas vezes não pereceu na grande batalha, mas infelizmente tem muita gente perecendo nas pequenas batalhas, depois de ter vencido uma grande. Eu quero dizer para você que as águas, elas demoraram mais ou menos 110 dias, amados. Enquanto isso estava acontecendo, a palavra diz que Noé continuava monitorando, soltou um corvo, ia e voltava, soltava uma pomba, ia e voltava. Depois de isso, a cada 7 dias, de repente soltou e não voltou mais. Trouxe uma plantinha de oliveira no bico, opa! As coisas estão mudando. E a palavra diz lá no capítulo 8, e Deus lembra-se de Noé. Amados, não é que Deus se esqueceu de Noé, não é que Deus se esqueceu de mim e de você, é porque tem um tempo específico para a graça e a unção dele repousar sobre as nossas vidas. Existe um tempo de batalha, das grandes batalhas, existe um tempo de baixar as águas, mas em momento algum Deus, ele saiu do controle, porque antes do capítulo 8, a palavra diz ainda no capítulo 7, e Deus sopra as águas param, abre,
baixam as águas e a terra seca aparece. Depois, e Deus lembra-se de Noé. Ou seja, não pense que Deus esqueceu de você. Deus está preparando um ambiente seco para você pisar. Deus está preparando uma terra firme para você avançar. Deus está preparando uma família estabilizada, amados, para você governar sobre ela, para que o reino de Deus venha através da sua vida e tudo esteja estabelecido debaixo da graça do Senhor. E Deus lembra-se de Noé. Amados, e quando Noé, ele desceu da arca, debaixo dessa palavra, a Bíblia diz que ele pega do que ele separou na arca, dos animais limpos, e já sacrifica, e já levanta um altar do Senhor. Deus não se esqueceu, lembrou-se de Noé, e Noé lembrou-se do Senhor, e sacrificou, e ali levantou um altar. Eu quero dizer para você que em meio ao caos, em meio a toda a situação que se estabelece, a sua vida, o seu interior, ele é tratado pelo Senhor. O Senhor nunca se esqueceu de você, nunca se esqueça do Senhor. O caos pode estar estabelecido no ambiente externo, como nós falamos no início, mas no ambiente externo, o qual você é influenciado por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, algo extraordinário acontece. Um tempo bom em meio às dificuldades, você conseguir adorar em meio ao caos, adorar em meio às enfermidades, adorar em meio à escassez, isso atrai os céus ao seu favor. O Senhor não se esqueceu de você, não se esqueça nunca em seu coração que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém e glória a Deus. Amém, querido? Você pode dar uma pausa ao Senhor Jesus? Aleluia. Se coloque de pé.